Você já se perguntou o que aconteceu com Jesus entre a sexta-feira da crucificação e o domingo de Páscoa? A Bíblia é clara sobre o sacrifício na cruz e a ressurreição. Mas para onde ele foi nesses 3 dias? Há passagens que falam em descer às partes mais baixas da terra, em proclamar algo aos espíritos em prisão e até em tomar chaves da morte e do inferno. Isso tudo pode soar enigmático, mas na verdade revela uma profundidade espiritual que poucos conhecem. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nessa questão intrigante. Para onde Jesus foi nos 3 dias entre a morte e a ressurreição? Vamos ver o que o Antigo e o Novo Testamento nos dizem, como as primeiras comunidades cristãs entendiam esses acontecimentos e, principalmente, o significado que essa jornada de Cristo tem para a nossa fé. Se você quer entender o que realmente aconteceu nesse intervalo, fique comigo até o final. Você pode se surpreender ao descobrir que, enquanto o mundo enxergava apenas luto e silêncio, um evento cósmico extraordinário estava acontecendo no reino espiritual. Preparado? Então vamos começar essa jornada rumo às profundezas da maior vitória de todas. A morte de Jesus não foi um acontecimento comum. De acordo com os evangelhos, seu suplício na cruz terminou com a frase: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Nesse exato momento, algo sobrenatural ocorreu. O Evangelho de Mateus 27:50-53 relata que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, rochas se partiram e sepulcros se abriram, ressuscitando alguns santos que até então estavam mortos. Esses fenômenos não são meros detalhes. O rasgar do véu simboliza, do ponto de vista teológico, que o acesso ao Santo dos Santos foi restaurado. A abertura de sepulturas e a ressurreição de santos sugerem que a morte de Jesus abalou as estruturas espirituais. Tudo isso aponta para a ideia de que a crucificação não foi apenas uma execução, mas o início de uma batalha que transcorria em dimensões invisíveis. A Bíblia registra que Jesus entregou a vida voluntariamente. João 10:17-18. Não foi uma morte que o pegou de surpresa. Ele decidiu morrer em nosso lugar. Por isso mesmo, ao falecer, ele continuava no pleno controle do plano de redenção. Mas como se desenvolveria esse plano após seu último suspiro? Aqui começa o ponto-chave. Se o corpo de Jesus estava no túmulo e seu espírito entregue ao Pai, o que ocorria no mundo invisível? Esse estado intermediário entre a morte de sexta-feira e a manhã de ressurreição do domingo sempre gerou perguntas e teorias. Alguns textos falam que ele desceu às partes mais baixas da terra, Efésios 4:9, e que foi pregar aos espíritos em prisão, 1 Pedro 3:19. Outros mencionam que ele tomou as chaves da morte e do inferno, Apocalipse 1:28. Esse conjunto de referências indica que enquanto aparentemente nada acontecia na superfície, o mundo espiritual fervilhava em atividade. Para mergulharmos nesse assunto, precisamos entender a noção bíblica sobre o lugar dos mortos, Sheol, Hades, inferno, as profecias messiânicas e a forma como o Novo Testamento reinterpretou tudo isso após a crucificação. Somente assim poderemos compreender que Jesus não ficou inconsciente ou inerte nesses 3 dias, mas ativo, cumprindo o próximo passo da missão. Não apenas vencer o pecado, mas desarmar a própria morte. Para entender o que significa descer após a morte, precisamos ver como o Antigo Testamento retrata o lugar dos mortos, frequentemente chamado de Sheol. Na cultura hebraica, o Sheol seria uma região espiritual, onde as almas dos falecidos aguardariam o destino final. Porém, não se tratava de um espaço unificado. Ao longo do desenvolvimento teológico, formou-se a ideia de que havia uma separação entre um lugar de consolo para os justos e um lugar de tormento para os ímpios. No Novo Testamento, encontramos a famosa parábola do rico e Lázaro em Lucas 16:29-31. Nessa história, Jesus descreve 2 destinos distintos após a morte. Lázaro, em um lugar de consolo conhecido como seio de Abraão ou paraíso. O rico, em um local de tormento separado de Lázaro por um grande abismo. Embora seja uma parábola, muitos teólogos entendem que reflete uma crença já existente no 1º século. Os justos descansariam em um setor do Sheol, ou Hades em grego, chamado de seio de Abraão, enquanto os iníquos ficariam em tormento. Essas 2 regiões não se comunicavam, mas ambas estavam dentro do mundo dos mortos. Além disso,
Havia também a noção de que anjos caídos ou demônios poderiam estar presos em regiões mais profundas, conforme passagens como 2 Pedro 2,4 ou Judas 1,6, que falam de anjos encarcerados em trevas ou prisões eternas até o dia do julgamento. Assim, o mundo invisível não é retratado como um local único, mas compartimentado. Quando Jesus morre, há referências indicando que ele não subiu imediatamente ao céu. Em Lucas 23:43, ele diz ao ladrão arrependido: "Hoje estarás comigo no paraíso." Muitos entendem isso como uma referência ao seio de Abraão e não ao trono celestial. Além do mais, em Efésios 4:8-9, Paulo escreve que antes de subir ao alto, Jesus desceu às partes mais baixas da terra, levando cativo o cativeiro. Isso sugere uma missão específica de Cristo no Hades, Sheol, onde ele teria de alguma forma libertado os santos do Antigo Testamento que aguardavam a redenção plena. É dentro desse arcabouço que se compreende a descida de Jesus nos 3 dias entre a crucificação e a ressurreição. Ele não ficou inativo ou inconsciente. Foi até o seio de Abraão para confirmar a salvação dos justos e possivelmente anunciou o juízo aos ímpios. Em passagens como 1 Pedro 3:19-20, ainda há menção de que ele pregou aos espíritos em prisão, apontando que também houve uma proclamação aos anjos ou espíritos rebeldes. Tudo isso indica que a morte de Jesus não foi simplesmente um apagar de consciência. Seu espírito continuou ativo, cumprindo uma missão no submundo espiritual. E ao fim desses 3 dias, quando ele ressuscita, já não era apenas a vitória sobre o pecado, mas também a quebra do poder da morte e a liberação de um caminho novo para o céu. Esse entendimento dará sentido às próximas sessões, onde veremos como Jesus lidou com os espíritos em prisão e por que ele é dito ter tomado as chaves da morte e do inferno. Um ponto crucial no debate é a frase que aparece em Efésios 4:8-10, onde Paulo diz: "Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro." Ora, isto de que subiu, que é, senão que também antes havia descido às partes mais baixas da terra? Aqui, muitos estudiosos relacionam essa descida com o Sheol Hades. Na teologia cristã histórica, especialmente nos credos mais antigos, como o Credo dos Apóstolos, há a expressão "desceu ao inferno", "descendite ad inferos." O termo inferno nessas confissões não se refere necessariamente ao lugar de tormento final, Gehenna, mas ao Hades, o mundo dos mortos, em seu sentido amplo. Portanto, descer ao inferno seria o mesmo que Jesus entrar na dimensão onde as almas aguardavam, tanto justos quanto ímpios, divididos em diferentes compartimentos. Essa descida não é um castigo para Cristo, mas sim parte do plano divino. Após morrer na cruz e seu corpo ser sepultado, sua alma e espírito adentrou essas regiões inferiores para cumprir algo específico. Foi o momento de oficializar sua vitória, libertar os justos que esperavam e proclamar juízo aos rebeldes. Algumas linhas de interpretação separam o termo inferno, lugar de tormento, do paraíso, seio de Abraão. Cristo teria ido primeiro ao local de consolo, paraíso, onde estavam Abraão, Moisés, Davi, etc., anunciando a redenção consumada, e então se manifestado diante dos anjos caídos ou espíritos em prisão para anunciar sua vitória. Dessa forma, a expressão desceu ao inferno, ou às partes mais baixas da terra, seria mais abrangente, significando que ele entrou em todo o território do Hades, tanto para libertar quanto para proclamar. Contudo, independente da nuance, o cerne é que Jesus realmente esteve nessas regiões espirituais, não como alguém derrotado, mas como conquistador. Em Apocalipse 1:18, ele se apresenta dizendo: "Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades." As chaves simbolizam autoridade. Logo, o significado é que Jesus tomou o poder sobre a morte, tornando-se Senhor também desse domínio que antes prendia as almas. Tudo isso começa a mostrar a profundidade do silêncio do sábado entre a sexta-feira da Paixão e o domingo de Páscoa. Embora aparentemente nada acontecesse, na esfera espiritual ocorria uma verdadeira revolução, com a morte ficando sem sua antiga hegemonia. Um dos trechos que mais suscitam questionamento se encontra em 1 Pedro 3:18-20, onde se lê: "Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi,
e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram rebeldes noutro tempo, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Esse texto descreve que, após sua morte, Jesus teria pregado ou proclamado, no grego ekerixen, que pode significar anunciar, fazer uma proclamação, a esses espíritos em prisão. Quem são esses espíritos? A passagem menciona que são os que foram desobedientes nos dias de Noé. Muitos entendem que se trata de anjos caídos, mencionados em Gênesis 6, 1-4, que teriam corrompido a humanidade antes do dilúvio. Eles foram encarcerados em prisões eternas, segundo Pedro 2,4, Judas 1,6. A teologia tradicional sugere que Jesus não foi oferecer salvação a esses espíritos, mas anunciar a vitória e o juízo. Ou seja, a pregação não seria o evangelho para que se arrependessem, pois esses anjos já estavam sentenciados, mas uma declaração solene de que o plano redentor fora cumprido e que as potestades malignas haviam perdido sua influência. Esse ato de proclamação reflete o caráter real e vitorioso de Cristo. Mesmo na morte, ele expõe sua autoridade diante das forças sombrias que outrora haviam semeado caos no mundo pré-diluviano. A descida de Jesus ao Hades, Sheol, não se limita a consolar os justos, mas também a confrontar esses anjos presos, anunciando que o tempo de suas pretensões havia chegado ao fim. Por que isso é relevante? Primeiramente, enfatiza que a cruz não foi uma derrota momentânea. Foi um ato de obediência que resultou em vitória total. Segundo, mostra que a redenção tem uma abrangência maior do que apenas a dimensão humana. Há um aspecto cósmico, uma restauração da ordem na criação e uma derrota do mal em todas as esferas. Além de anjos caídos, alguns intérpretes defendem que Jesus proclamou juízo também aos ímpios que morreram em rebelião, embora essa seja uma posição mais secundária. De toda forma, o consenso é que ele anunciou sua soberania, provando que nem a morte poderia contê-lo. Portanto, 1 Pedro 3,19 pinta o quadro de um Cristo ativo após a crucificação, fazendo algo intangível aos olhos humanos, mas real no mundo espiritual. É uma passagem misteriosa que não tem um paralelo detalhado nos evangelhos, mas que confere profundidade ao que Jesus fez entre sua morte e ressurreição. Em síntese, ele cumpriu um ato judicial. Proclamou vitória e juízo final sobre seres que se rebelaram contra Deus desde tempos remotos. Outra verdade bíblica fundamental é a afirmação de que Jesus, após a morte, tomou posse das chaves da morte e do inferno. Em Apocalipse 1,18, ele se apresenta a João dizendo: Eu sou o que vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Na cultura bíblica, ter as chaves simboliza poder de abrir, fechar, reter ou libertar. É autoridade suprema sobre um domínio. Inferno, aqui, no grego, Hades, aponta não só ao lugar de tormento, mas ao mundo dos mortos como um todo. Antes da cruz, acreditava-se que Satanás detinha poder sobre a morte, pois, segundo Hebreus 2,14, era ele quem tinha o poder da morte. No entanto, o sacrifício de Jesus arrancou esse poder das mãos do adversário. Ao entregar sua vida sem pecado, Cristo quebrou o direito legal que a morte possuía sobre o ser humano. Dessa forma, ele recuperou as chaves, tornando-se Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Isso explica por que, doravante, a morte não pode mais prender definitivamente o que crê em Cristo. A vitória na cruz não foi apenas moral ou simbólica, foi jurídica e espiritual. Se antes a humanidade estava sujeita ao império da morte, agora ela se submete à vida de Cristo. E com as chaves em mãos, Jesus passa a decidir o destino final de todos aqueles que nele depositam fé. Essa tomada de autoridade ficou visível na própria ressurreição de Jesus, que emergiu do túmulo para não mais morrer. Lázaro e outros ressuscitados voltaram a morrer depois, mas Jesus ressuscitou em glória. Assim, ele inaugura o que 1 Coríntios 15:20 chama de primícias dos que dormem, ou seja, ele abriu o caminho para que no futuro todos os que estão nele também sejam ressuscitados em um corpo imortal. Portanto, durante os 3 dias em que seu corpo jazia no sepulcro, Jesus não estava inerte. Ele exerceu autoridade no reino invisível, reclamando a posse das chaves da morte e do inferno. Sua vitória é a razão pela qual hoje podemos declarar: Onde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios 15:55. A morte foi tragada, o inferno derrotado.
Esse triunfo muda radicalmente nossa compreensão do poder que Jesus tem sobre a vida e a morte. Outro aspecto importante é a ideia de que Jesus libertou os santos do Antigo Testamento que aguardavam no seio de Abraão. Tal noção é baseada em passagens como Efésios 4:8, que fala em levou cativo o cativeiro, e também em Hebreus 11, onde vemos que os fiéis da antiga aliança não receberam ainda a promessa completa. Ao morrer e descer às regiões inferiores, Jesus teria reunido esses justos e, ao ressuscitar, abriu-lhes o caminho para a presença plena de Deus. Em Mateus 27, 52 a 53, encontramos um episódio peculiar. Após a morte de Jesus, sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e apareceram a muitos em Jerusalém. Essa breve menção sugere um acontecimento extraordinário, ligado diretamente ao sacrifício de Cristo. Alguns enxergam isso como um sinal de que ele estava trazendo o fruto inicial da ressurreição, mostrando que não só ele, mas também aqueles que nele criam, teriam a vida eterna. Nesse processo, os santos do passado, Abraão, Davi, etc., passaram finalmente a usufruir da salvação consumada, não mais na sala de espera do seio de Abraão, mas na plenitude da glória celeste. O significado para nós hoje é que já não existe mais uma barreira de espera no Hades para quem morre em Cristo. Antes da cruz, os justos aguardavam de certa forma a vinda do Messias para o cumprimento total. Agora, conforme indica Filipenses 1:23, partir e estar com Cristo é algo imediato para o fiel. O lugar de consolo onde estavam os justos pré-cruz aparentemente foi transferido ou esvaziado, pois Jesus abriu um caminho direto para a presença de Deus. Este ponto ressalta o quanto a morte e ressurreição de Jesus alteram não só a nossa situação terrestre, mas também a dinâmica do mundo espiritual. Hoje, aquele que morre no Senhor não fica em um limbo à espera. Em vez disso, passa a desfrutar imediatamente da comunhão com Deus, graças à conquista definitiva de Jesus. Por isso é fundamental compreender que a descida de Cristo ao mundo dos mortos resultou em uma subida definitiva para todos os que creem. E essa mudança reflete o poder do Evangelho de não apenas perdoar pecados, mas também ressignificar a própria morte. Portanto, para onde Jesus foi entre sua morte e ressurreição? A resposta, à luz da Bíblia e da tradição cristã, é que ele desceu ao reino dos mortos, o Sheol ou Hades, para proclamar sua vitória a seres que estavam em prisão, bem como para libertar os justos que aguardavam. Nesses 3 dias, Jesus não ficou passivo ou derrotado. Ao contrário, ele executou uma ação conquistadora, tomando as chaves da morte e do inferno e abrindo caminho para a vida eterna. Para nós, isso traz pelo menos 2 reflexões muito importantes. 1. A vitória de Cristo é mais ampla do que imaginamos. Não se limita ao perdão de pecados aqui na terra, mas se estende à dimensão espiritual, derrotando de fato o império da morte. 2. Agora temos acesso imediato à presença de Deus. Quem confessa Jesus como Senhor e Salvador não ficará retido em lugar intermediário, pois ele já abriu a porta para que estejamos com ele na eternidade. É um grande conforto saber que Jesus, ao morrer, realmente adentrou o pior dos cenários para trazer redenção, e que nada, nem mesmo o inferno ou a morte, pode prevalecer contra o poder daquele que ressuscitou. Que essa verdade fortifique a nossa fé e nos leve a viver confiantes de que, se ele venceu, nós também venceremos com ele.